Horizonte! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. A nossa padroeira, está lá na Serra da Piedade, naquele local lindo, maravilhoso, né? Que está sofrendo as agressões de mineradoras, mas um dia isso vai ter fim, se Deus quiser. Pois é. Estamos aqui com a Patrícia Dio. Patrícia, bom dia. Bom dia, Cirantão. Bom dia para todos os nossos telespectadores. Excelente segunda-feira, boa semana, produtiva, com gratidão e alegria sempre. Pois é, nós estamos ainda vivendo a pandemia, né? A cidade vai se abrindo devagarinho, né? Por exemplo, na sexta-feira eu encontrei um trânsito muito movimentado na cidade, sinal de que o povo está saindo para a rua, né? E agora se precavendo com a máscara, né? Lavando as mãos no álcool gel, com água e sabão. Aliás, água e sabão não tem coisa melhor, né? Outra coisa que é muito bom é cortar o cabelo, pôr o cabelo baixinho, bonitinho, não é verdade? Porque tudo isso ajuda o vírus, não é verdade? Né? Chama-se a higienização do corpo da gente, é uma coisa fantástica, né, Patrícia? Uma luta contra um vírus invisível. Eu sei que tem muita gente com saudade do salão de beleza, porque arrumar o cabelo, passar um produto e etc. Tudo isso ajuda a higienização do corpo humano. Eu estava morrendo de saudades, assim. Saudade, né, Patrícia? Mas aí agora eu tive a possibilidade de ir com um novo atendimento. Se antigamente a gente chegava, tinha 3, 4 clientes sentadas, agora não. Agora é cada hora uma, com hora marcada, nada de levar acompanhantes, crianças, né? É verdade. Não tem esse negócio de fazer o cabelo, escovar o cabelo e ao mesmo tempo tá fazendo as unhas, pintando as unhas, aquele mutueiro de gente, não pode. Então, cada hora um profissional que vem nos atender. E isso é muito bom. É verdade. Né? Pois é. E eu fico satisfeito de que, e agora também, você presta bem atenção, né? A cidade se abriu e começam a falar na sucessão do prefeito Alexandre Calil. Sucessão que ele mesmo vai concorrer a ela, né? Ele vai ser candidato à reeleição, não é verdade? Já pensando 2 anos depois a ser candidato a governador. Sim, né? Então, vai ter que escolher um vice de confiança, né, para poder ser candidato e ter um prefeito na cidade para ajudá-lo. É a corrida eleitoral, né? Daqui a pouquinho, lembrando que o vice atualmente do Alexandre Calil é o Paulo Lamarque. O Paulo Lamarque. Já esteve aqui conosco, né, Cirantão? É verdade. Mas que não deve repetir o Paulo Lamarque. Não, eu também acredito não. Eu acho que não repete, não. Houve Os dois tiveram os entreverozinhos aí, etc. O PT ontem se reuniu e decidiu que vai ter candidato próprio à Prefeitura de Belo Horizonte. Aliás, o PT toda a vida teve, né? Ganhou 2 vezes a Prefeitura de Belo Horizonte com os seus candidatos. Primeiro foi com o Patrus Ananias, depois foi com o Fernando Pimentel, né? O ex-prefeito Célio de Castro foi prefeito, mas ele foi eleito primeiro PSB, depois é que se transferiu para o PT, né? Então o PT já teve 3 prefeitos. É claro que não vai deixar de disputar a eleição. Até o André Quintão, que é um deputado, uma figura muito interessante, um homem muito respeitado, um bom político, o André Quintão já era um dos nomes falados para ser candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, naturalmente apoiado pela facção, que o PT tem umas facçõezinhas, né? Pela facção do Patrus Ananias. Mas ele decidiu retirar o nome dele para tentar fazer a composição de uma chapa de esquerda com um candidato só, que seria o PSOL. Mas eu acho que isso não vai acontecer não, porque o PT já vai ter candidato. Aí o PSOL vai ter candidato também. Aí o PSB vai ter candidato. Aí, né? E o João Vitor Xavier também já é um candidato também à Prefeitura de Belo Horizonte. Então, começa a funilar, né? E daqui uns dias nós estaremos já praticamente aí com muitos candidatos a vereador, pedindo voto pela cidade e também muitos candidatos a prefeito, né? Eu estou muito curiosa com relação às convenções partidárias, porque agora com a pandemia, né, muitas delas inclusive podem acontecer aí virtualmente. É verdade. Vamos acompanhar, vamos ver aí o calendário eleitoral, o que nos aguarda durante esse ano, porque muita coisa ainda vai acontecer, né, Arci? É verdade. Gente, vamos esperar aí o que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai decidir sobre se
faz assim, se coloca as eleições mais para o final do ano, porque a gente sabe que é em outubro. Disse que falou-se até em dezembro, que até em dezembro a pandemia já está mais tranquila, né? Então, os candidatos teriam pouco tempo para fazer campanha eleitoral e também pouco tempo até para resolver o problema. O cara, quando é candidato, ele tem que escolher o seu possível secretariado, porque ele vai ter pouco tempo para conversar política, né? É verdade. Para poder fazer aquelas conversas todas, para indicar um secretário, etc, etc. Mas esse é o quadro da política de Belo Horizonte para os próximos meses. Patrícia, agora eu vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de Lucem. Meu amigo, minha amiga, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas, são maravilhosas, atuam com uma maravilha. Olha aqui, há mais de 80 anos fazendo bem para a saúde do povo brasileiro. E você encontra pílulas de Lucem em todas as farmácias do Brasil. Patrícia. Olha, Cirantão, o caso tá sério aqui, viu? Hoje, a ativista pró-Bolsonaro, a Sarah Winter, foi presa pela Polícia Federal, né, lá em Brasília. E esse pedido, né, o pedido foi do ministro Alexandre de Moraes, mas também foi feito um pedido, ele não agiu ali por impulso, não. Tinha um pedido da Procuradoria-Geral da República que solicitou a prisão da ativista, tendo em vista aí aos diversos atos contra a democracia e também ontem, né, em Brasília, como se diz, literalmente estava pegando fogo. Fogos de artifícios foram ateados contra o Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu numa noite de sábado. Quer dizer, um negócio assim que, olha, tem uma simbologia. Você jogar um foguete lá no Supremo Tribunal Federal, o que ele simboliza? Simboliza que o pessoal quer fazer um ato de terrorismo contra. Por isso que é simbólico, né? Eu estou jogando aqui esse foguete para dizer que eu gostaria de jogar uma bomba aí no prédio do Supremo Tribunal Federal. Essa é a intenção, né? A simbologia do foguete é a intenção de que a vontade seria jogar uma bomba, não é verdade? E interessante que todas as autoridades, menos o presidente da República, todo mundo condenou o que se fez contra o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo veio a público para dizer, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né, todos, mas o ministro da Justiça, o André, ele disse que não, que é isso mesmo, é democracia, tem que respeitar a manifestação popular, porque o governo emana do povo e é para o povo que tem que governar. Então, quando o povo se manifesta, você não tem que ficar condenando a ninguém. É a ideia do ministro da Justiça. Né? Absurdo. Todo e qualquer ato de violência, né? Quer dizer, é aquele negócio, né? Contra nós não pode acontecer nada, mas contra eles pode. Tá tudo certo, tá né? Tudo certo, né? Quer dizer, se alguém amanhã vai jogar uma bomba lá no Palácio do Planalto, ninguém vai querer que isso aconteça, não é verdade? E o presidente da República vai sair em defesa do seu governo, não é verdade? Isso então, mesmo. a gente tem que também condenar essas coisas. Olha, manifestar sim, né? Agora, nós estamos vivendo um momento, Patrícia, muito difícil. Olha, a palavra nunca foi tão importante como agora. Porque as pessoas falam entre linhas, né? Outro dia o ministro militar disse que não sei o quê, mas lá ele deixou lá nas entrelinhas que se as coisas ficaram assim divergentes, as forças vão ter que agir, essas coisas assim que têm acontecido. Então, eu nunca vi a palavra ser tão importante, não é verdade? E eu continuo, né, lembrando de minha mãe, que dizia, a língua é o chicote do corpo. E quando você fala demais, acontecem coisas que não deveriam acontecer, não é isso, Patrícia? É verdade, Cirantão, que as pessoas querem falar. Como diz a nossa amiga Silvana Lobo, a defensora pública, ela fala, nossa, esses políticos, as pessoas, os ministros, gostam de ficar balangando os beiços, a Silvana fala. Mas, na verdade, a comunicação, ela é muito acima do falar. Ela é o ouvir, né? E tudo isso está acontecendo também porque o pessoal do Supremo, os ministros do Supremo, né, falam muito. Demais. Né? Eu aprendi quando comecei a ser repórter, lá nos anos 60, quando eu fui entrevistar um juiz. Hoje ele é desembargador, já está, né, muito velhinho. Eu perguntei a ele, e aí, doutor, como é que vai ser e tal? Ele falou assim, meu filho,
Juiz só fala nos autos. Eu não posso dar entrevista a respeito do que eu estou julgando. É verdade. Não? Então, só fala nos autos. O que acontece com os ministros do Supremo? Hoje não. Todo dia eles falam tudo. Então, você já está sabendo que os ministros do Supremo, hoje, todos eles já têm, assim, uma certa posição contra o governo Bolsonaro. A gente já faz até uma previsão dos votos do ministro, né? Aquele ministro que é muito atuante, que está no Twitter, que está nas lives, né? O Gilmar Mendes é um desses ministros. Está sempre, assim, muito voltado para a comunicação, todos eles falam muito. Quer dizer, a única que não fala muito lá é a mineira. Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia é caladinha. É aquele mineiro, né? Só sabe, vai decidir nos autos, né? Ela tem que decidir, decide nos autos. Quando decide, sabe decidir. Vamos mudar o assunto? Vamos mudar o assunto, mas antes vamos fazer um intervalo? Um intervalo? Vamos. E daqui a pouco a gente volta. Então, deixa eu dar uma chamadinha aqui. Hoje nós temos um vídeo muito interessante da doutora Patrícia Salomão sobre planejamento previdenciário. É daqui a pouquinho. E eu vou cantar aquela musiquinha antes da gente fazer o intervalo. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Para dor de ouvido, auricedina. Até já!